E o Bolsonaro segue desesperado. Não bastava a CPI da Covid-19 com ministros e jornalistas apagando páginas e postagens, tem o Bolsolão. E hoje foi o assunto do dia. Na verdade, dada a gravidade do tal do Bolsolão ou Tratorão, é tudo a mesma coisa, muito provavelmente você vai ouvir falar disso por um longo tempo, porque é um dos maiores escândalos de corrupção desde a redemocratização. Para você que não faz ideia do que se trata, chegou agora de Marte, desceu da astronave, apareceram informações sobre o suposto esquema de corrupção, de compra de deputados envolvendo o Bolsonaro. Na verdade, que tem ele como o chefe ali. Utilizando uma estatal, eles distribuíram mais de 3 bilhões, bi com B de bola, de reais pelo Brasil inteiro, de forma ilegal, para comprar, entre outras coisas, tratores superfaturados. Por isso, Bolsolão, que é o mensalão de Bolsonaro, ou tratoraço, é tudo a mesma coisa, diz respeito a esse esquema de corrupção. Eu venho mostrar para você aqui mais detalhes sobre esse esquema, mas principalmente te mostrar que o PSOL já pediu para que o Ministério Público Federal comece as investigações e quem sabe teremos aí mais uma CPI contra Bolsonaro. E não, eu tô brincando, é coisa séria. Já aconteceu um caso como esse, porque se tratava, de um mensalão pago com gambiarras na forma de lidar com o orçamento federal. Naquela época, o caso ficou conhecido como os anões do orçamento, que gerou uma CPI. E agora nós esperamos que isso chegue até Bolsonaro. Eu vou trazer para você a matéria. Não se esqueça apenas de sentar o dedo no like, como se fosse daqueles botões assim de parque que derruba a pessoa dentro da caixa d'água. Aperta e pá! Para derrubar Bolsonaro de uma vez por todas, se junte a nós. Vamos fazer uma força aqui, uma voz uníssona que pede o fim do genocídio. Se inscreve no canal, senta o dedo no like, compartilhe o vídeo nas suas redes sociais, assina o canal Valores a partir de R$3. E um recadinho para você que instalou o aplicativo Liga Democrática. Primeiro, se você não instalou ainda, está perdendo tempo, instala porque tem várias notícias importantes. Você pode falar com todos nós, nossos colegas que comentam aqui, você pode bater papo, como se fosse um WhatsApp, inclusive. Mas se você instalou, graças à quantidade de pessoas que chegou lá, nós estamos enfrentando problemas nos nossos servidores com congestionamento. Eu vou estar trabalhando essa noite, o sistema pode ficar fora do ar por algumas horas. Eu estou fazendo de tudo para tentar resolver o problema. Não precisa você desinstalar, basta sempre manter atualizadinho, beleza? Dá essa força para nós, não desiste, porque o Liga Democrática é a nossa rede social, é a nossa chance de ter um espaço só nosso, fora do controle desses caras aí das multinacionais. Sem mais enrolação, vamos para as notícias. PSOL aciona o Ministério Público Federal sobre o orçamento secreto para compra de deputados de Bolsonaro. A bancada do PSOL na Câmara Federal protocolou uma representação no Ministério Público Federal na manhã dessa segunda-feira e eles pedem a abertura de investigação sobre o que ficou chamado de Bolsolão, o mensalão de Bolsonaro. Bolsonaro organizou um orçamento secreto no montante de 3 bilhões de reais que foi montado para a compra de apoio dos parlamentares no Congresso Nacional. E é exatamente por isso, meu amigo, que você fala aí, vocês fazem tanta coisa, mas o Bolsonaro nunca cai. A nossa força política é imensa. A gente fala, o povo escuta e a gente bota as engrenagens para girar. Mas tem uma coisa, que é muito melhor do que decência, do que moral, do que convencimento para os deputados e senadores, é o din-din. Se o Bolsonaro paga pelos votos, esqueça o nosso trabalho. Portanto, isso aqui, além de ser a explicação de por que ele nunca cai, também representa uma esperança de que agora sim a nossa força política funcione. Se isso aqui acabar, pode ser que os deputados finalmente resolvam votar pelo impeachment de Bolsonaro. Talíria Petroni, do PSOL, na Câmara dos Deputados, disse o seguinte: é inadmissível que na pior crise sanitária, social e econômica do mundo, com a população brasileira morrendo de fome, de Covid e de tiro, o presidente usa a corrupção para conseguir que seus aliados ganhem as eleições para a Câmara e o Senado. No entanto, não nos surpreende. Bolsonaro é a mais velha forma de fazer política, a política do toma lá da cá, como sempre. Da agora pra frente você fica esperto, meu amigo bolsominion. Quando o Bolsonaro falar que não fará uma coisa, significa que é o que ele mais fará. E quando o Bolsonaro falar que outra pessoa faz algo, é porque ele mesmo
vive de fazer aquilo. Esse é o Bolsonaro, essa é a essência de Bolsonaro. A mais velha, baixa e rasteira política, tá pior do que o que estava em muito, para você que acha que havia corrupção antes. Além de Bolsonaro, a ação mira o ministro Rogério Marinho, que é o ministro do Desenvolvimento Regional, e o diretor da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba, Codevasp, o Marcelo Pinto. Isso porque essa empresa foi central no gato do dinheiro. O dinheiro ia para essa empresa e a partir de lá os deputados conseguiam a façanha de direcionar toneladas de verbas para onde queriam, mas só aqueles que votaram a favor de Bolsonaro nas eleições da presidência da Câmara, nas eleições do Senado e nas outras pautas. Desse jeito, Bolsonaro tinha um esquema de mensalão por debaixo do pano, desviando dinheiro através de empresas para que fossem enviadas as verbas, para que os deputados acabassem recebendo pela sua presteza. Além disso, o dinheiro chegando nos municípios servia para comprar tratores e implementos agrícolas com valores de quase 300% acima do mercado, para você ter uma ideia do que é a honestidade do capitão. E o gado tá desesperado, o gado tá surtado nas redes sociais, o gado tá até dizendo que o Estadão é mentiroso. E vejam só, o Estadão, na época de denunciar o mensalão envolvido com o PT, que supostamente seria do PT, servia como verdade absoluta. Agora que o Estadão revelou o gato mais terrível, a corrupção de Bolsonaro. Mas eu acredito no meu mito. Eu não acredito nisso, gente. O meu presidente é honesto. Desde o começo do mandato, a gente está mostrando para você todos os indícios de corrupção. Vamos falar disso. Como é que um deputado, como é que um senador compra uma casa de 6 milhões de reais, igual foi o caso de Flávio Bolsonaro? Como é que o Bolsonaro enricou sendo um deputado por tantos anos, ganhando um salário que não é tão alto assim? Eu quero que você me explique de onde vem essa honestidade. De uma família que nunca botou um prego numa barra de sabão, nunca assentou um tijolo, nunca emendou um cano, nunca desempenou um reboco numa parede, nunca sentou no escritório, nunca mandou um e-mail no Excel, que não tenha sido por meio de assessores. Como que essa família ficou rica de honestidade? Conta pra mim, foi Deus que proveu, né? Você não é só bolsominion não, você é otário quando acredita nesse tipo de coisa, mas beleza? Então, para finalizar aqui, ó, segundo a reportagem do Estadão, esse esquema montado pelo governo federal no final de 2020 para aumentar a sua base de apoio no Congresso, cria um orçamento paralelo de mais de 3 bilhões em emendas, boa parte delas destinadas à compra de tratores e implementos agrícolas por preço de até 259% acima dos valores de referência. E isso fez com que esse esquema também fosse conhecido como tratoraço. A bancada do PSOL afirma que isso contraria os princípios administrativos consagrados. Nesse caso, os acordos para direcionar o dinheiro não foram públicos e não tem transparência. Isso é, quem ganha é apenas quem apoia o Bolsonaro e por isso não importa se tem genocídio, não importa se tem ameaça jornalista, não importa se tem, daí eu não sou coveiro, vão sempre votar a favor de Bolsonaro e essa aqui é a corrupção mais antiga, mais terrível, mais perniciosa que existe na nossa república. O deputado Marcelo Freixo, que é líder da minoria e também filiado ao PSOL, anunciou pelas redes que a bancada vai entrar com uma ação, com uma representação também no Tribunal de Contas da União. Ele disse: eu apresentei, enquanto líder do bloco da minoria, uma representação no TCU para que seja investigado esse tratoraço do Bolsonaro. Ele lembra que o esquema girou 3 bilhões em emendas escondidas para a compra de apoio dos parlamentares, comprando tratores superfaturados. Eu quero que você deixe aí para mim a sua opinião. Você acha que dessa vez o Aras vai levar adiante ou vai fazer como fez hoje mais cedo, enterrou a investigação da Michelle Bolsonaro? Conta para mim, você acha que vai ter que acontecer uma outra CPI para que haja movimentação nessa área? Conta para mim se você acha que também serão cassados os mandatos de deputados bolsonaristas comprados nesse esquema, assim como aconteceu lá no caso dos anões dos orçamentos. Deixa aí para mim a sua opinião, senta o dedo no like, se inscreve no canal, considera apoiar por valores a partir de R$3. A gente se vê mais tarde, um abraço, fui!